meus queridos amigos. Hoje é 29 de junho de 2020. No capítulo 24 do Evangelho, continuando, não colocar a candeia debaixo do alqueire, e continuando um texto que nós já falamos e já analisamos, que os doentes são os que precisam de médico e não os sãos. Kardec coloca um trecho muito importante sobre a mediunidade. Então, eu vou ler esse trecho para que nós possamos analisá-lo com muita razão e raciocínio. Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? Por quê? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer no bem e aos viciosos para os corrigir. E esses últimos, os viciosos, não são os doentes que têm necessidade de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode tirar do lamaçal? Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e seus conselhos que ele recebe são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se recebesse por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, ele a coloca na mão. Não é bem mais culpado se não a considerar? Poderá se desculpar por ignorância quando terá escrito ele mesmo, visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos e pronunciado com a sua própria boca a sua própria condenação? Se não aproveita, é então que é punido com a perda ou desmoralização de sua faculdade, da qual os maus espíritos se apoderam para enganá-lo. A mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento maior ou menor, com mais ou menos flexibilidade aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que se comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e não é assistido senão por eles. É nesse sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Esse capítulo está no Evangelho, está também no Livro dos Médiuns. Porque Kardec assinala o seguinte: a mediunidade é uma faculdade natural, inerente ao ser humano. Equivale a dizer que ele nasce com ela. Então, é a sensibilidade, quando ele fala todos somos mais ou menos médiuns, ou é porque nós temos maior ou menor sensibilidade para captar as informações e perceber coisas do mundo espiritual. Então, é mais ou é menos. Uns captam com mais facilidade e outros com menos facilidade. E que ela independe da cor, da raça, da religião, do sexo, se é masculino ou feminino, e também da moral. E os que não têm a moral tão elevada, a obtêm para poder se melhorar. Então,
quando nós entendemos, estudamos essas questões que Kardec coloca, entendendo o que é mediunidade, e que não precisa ser extremamente inteligente e culto para receber as instruções dos espíritos, e que ela independe da cultura, da raça, como foi dito, e da moral, ele diz que é o uso que se faz dela que depende dos bons sentimentos e da moral de cada um. Porque ninguém pode dizer até que ponto ele é digno ou indigno, como diz o texto. Quem pode aquilatar o que tem dentro de cada um e o pensamento de cada um? Mas à medida que nós nos desenvolvemos fisicamente, espiritualmente, moralmente, culturalmente, e nos conectamos com o mundo superior, com os bons sentimentos, nós vamos ter maior flexibilidade e sensibilidade para perceber as coisas do mundo espiritual e usá-las para o bem. Porque todos nós temos dons dados por Deus, e que não é só a mediunidade, a percepção, a sensibilidade das coisas do mundo espiritual. Nós temos a faculdade de falar, de ouvir, de andar, de cantar, de ver. Uns têm para música, outros têm para o desenho, outros têm para pintura, e daí para fora, todos os dons que Deus dá para nós. E se cada um deles, dentro do dom que Deus lhe deu, não fizer bom uso dele, aí ele vai ser cobrado do que ele recebeu de graça e não está usando para o bem. É nesse sentido que nós falamos de bons médiuns e de maus médiuns. Então, estudemos as questões que Kardec nos coloca, essas questões da doutrina que são tão filosóficas, científicas e religiosas, para podermos entender como é que essa mecânica da comunicação se processa entre o mundo físico e o mundo espiritual, que é a maior realidade, a maior verdade e a maior certeza desta vida. Que os nossos amigos espirituais continuem nos envolvendo e se comunicando conosco, independente do nome, independente da religião, independente de qualquer coisa, nos dando os bons conselhos, e que nós possamos ter a capacidade de fazer uma análise para ver e aplicar na nossa vida esses conselhos tão preciosos que o mundo espiritual evoluído nos passa. Que eles nos abençoem hoje e sempre, e assim seja. Virgínia Bonatti de Mello, Centro Espírita Verdade e Luz, Rio Claro.